Seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor, sempre uma alegria ter você aqui. E esse é o canal para você aprender sobre escrita, sobre publicação, sobre como melhorar o seu livro, melhorar o seu texto, enfim, tem muita coisa aqui. Já assina o canal, já segue aí, já compartilha esse vídeo que vai ser muito interessante, porque o assunto hoje é como você pode escolher, aqui ó, o formato do seu livro. O que é importante você saber e precisa saber para que você escolha o formato correto do seu livro. Isso vai fazer toda a diferença, não só no seu processo também de escrita, porque tem a ver também, já vou explicar, mas também na hora de produzir esse livro. E olha, o tamanho do livro tem muito a ver com a parte financeira, então tem que escolher certo para não gastar além daquilo que você gostaria de gastar. Então me segue aí no canal e já venho trazer para você muita informação sobre o formato do livro. Então assim, você escreveu o seu livro, né, tratou esse texto de uma forma muito dedicada, gastou horas e horas para que esse texto fosse escrito, enfim, chega a hora de publicar. Ou você contrata um profissional para fazer isso, ou você faz sozinho, mas é um aspecto que você precisa decidir desde o início, né? Eu sempre falo, tem que começar lá do final. Qual é o formato que você vai lançar o seu livro? Tem alguns aqui, depois eu explico cada um separadamente. Por quê? Isso vai fazer toda a diferença para apresentar o seu conteúdo. E é importante dizer que todos os detalhes do livro são importantes. Como eu já falei, desde o formato, que é o objetivo do nosso vídeo, mas todos os detalhes, né, que são coisas que eu não vou comentar hoje, mas sim em outros vídeos, como, por exemplo, fonte, foto, etc., coisas de design que também são extremamente importantes. Tudo isso, esse conjunto de coisas, vai ser apresentado para o teu leitor e ele vai tomar muitas decisões por conta disso, dessa questão gráfica, essa questão de apresentação do conteúdo. E assim, né, não sei se você é como eu, mas quando eu vou numa biblioteca, numa livraria, eu vejo aquela quantidade de livros, cada um num formato diferente, com uma espessura diferente, quantidade de páginas diferente, então tudo isso, o papel também é diferente, então tudo isso remete você fica pensando exatamente quais foram os motivos que levaram para aquelas decisões. Porque livro não é tudo igual, tá? Você pode até achar que tem uma capa com material no meio. Não, não é tudo igual, tá? E aqui no Café do Escritor a gente já fez centenas, sim, centenas de livros, né? De todos os tipos. É claro, tem formatos que são mais comuns, mais utilizados, mas a gente tem uma experiência muito grande. A gente tem feito infantis, adultos, etc., né? Para diversos públicos, de diversas formatos e diversos detalhes de acabamento também, porque isso, né, vai depender do que o autor quer e também o que para esse público, o que ele quer oferecer a esse público. Então essa decisão tem que ser tomada antes de você mandar o seu livro para a gráfica. No meu livro Publique Seu Próprio Livro, eu falo muito sobre isso, tá? Eu dou informações bastante profundas sobre todos os aspectos do livro. Então, aqui embaixo do link você encontra, do vídeo você encontra o link para o meu livro, que também vai te ajudar e muito nisso. Mas então vamos lá. Por onde a gente começa quando vai escolher o formato de um livro? Como eu disse antes, a gente começa descobrindo o que é que você quer oferecer para o seu leitor. Bom, é um livro infantil, então eu preciso de um formato maior, que caibam em ilustrações. Infantil eu digo criança bem pequena, que tem mais ilustração do que texto. Eu preciso de um formato maior, eu preciso ter um espaço para essas ilustrações. Então, por exemplo, livro infantil, né? Tem muita ilustração, precisa bastante espaço, olha só, porque a criança vai querer ver muita cor, muito desenho, tem pouco texto, então pode ser um formato maior.
Já um livro de leitura, um romance, por exemplo, a gente vai priorizar o texto. Então, né, tem que ser um texto agradável, também a diagramação tem que ser bem feita para que o leitor não se canse, não fica com aquela coisa do olho apertado tentando enxergar a fonte e assim por diante. Então são muitos detalhes. Mas eu vou passar agora os principais formatos que a gente utiliza, né, e para que se destina, porque isso vai te ajudar com certeza a você decidir para o seu projeto também. E mais um detalhe antes de eu mostrar os livros aqui, os formatos, é o detalhe financeiro, tá? Muitos desses formatos, eles têm o objetivo de economia de papel. Então são formatos em que se tem uma folha grande, então se faz as dobras que vão virar os cadernos, tá? E esse é um bom aproveitamento do papel. Às vezes a pessoa quer um formato muito diferente, então tudo bem, dá para fazer. Só que vai se cortar muito papel e jogar fora, então é um desperdício. Então quanto mais, né, você paga esse desperdício, paga para jogar fora o papel. Então quanto mais você utilizar padrões, né, que já são mais comuns, justamente por essa economia de papel, menor é o custo de impressão. Então fica uma grande dica aí. Então vamos lá. Os formatos mais comuns são os seguintes. Primeiro é esse 11 por 18 ou 12 por 18. Esse aqui ficou 11 porque a autora queria um pouquinho menor, mas o normal é 12 por 18, tá? Então é o formato pocket, é o livro de bolso, é aquele que cabe em qualquer lugar, é fácil de carregar. Nesse caso aqui foi feito para livro infantil, mas pode ser feito para qualquer tipo de livro, né? O miolo dele pode ser também colorido, pode ser preto e branco, aí vai depender do que você quiser. A lombada é quadrada, tá? Essa lombada chama lombada quadrada. Ela é assim por quê? Porque dependendo do número de páginas vai aumentando e você vai podendo fazer essa lombada quadrada. Diferente deste outro modelo, que é um modelo mais para livro infantil, como eu já tinha mostrado aqui, né? Esses modelos, eles não têm lombada quadrada, eles têm lombada grampeada. Por quê? Porque são poucas páginas e não permite fazer aquele quadradinho aqui, né? Justamente a lombada quadrada. Então precisa ter mais páginas. Se tiver um número maior, é possível sim fazer também a lombada quadrada. Mas esses aqui são grampeados, tá? O outro formato que a gente tem é o 14 por 21. Os meus dois livros são nesse formato. Eu quis esses formatos porque eles são menores, né, de carregar, enfim. Mas eles podem ser feitos uma quantidade de páginas normal, né? Não tem um limite, né? Tem um mínimo, né? Mínimo mais 50, 60 páginas, porque senão também não dá a lombada quadrada. E aí você pode... são para livros diversos, como de literatura ou de ensino, de alguma coisa que o livro não é tão extenso, então você pode fazer um livrinho menor. E o outro formato mais utilizado é o 16 por 23, tá? O famoso 16 por 23. Esse é um formato excelente, principalmente se o teu livro é maior. Olha, ele comporta muito mais páginas, você aproveita muito mais a disposição interna, porque aqui cabe muito mais texto, obviamente, né? Dependendo da margem que você deixar. Mas se você pegar uma margem menor, um livro menor, você também tem uma margem mínima, mas aqui cabe menos texto que aqui. Então esse livro é excelente para livro de negócio, livro de não ficção, livro que, enfim, tem toda uma apresentação, porque ele também tem muito espaço na capa. Um outro formato que também é utilizado, mas não tanto, né, porque ele é mais caro, é esse 17 por 24. Tá cheio de anotação aqui no meu livro. 17 por 24. Então aqui sim, você tem para livros extremamente grandes, porque ele possibilita justamente bastante material interno. Então essa decisão, como eu falei, precisa ser tomada no início. Que tamanho você quer o seu livro? Porque senão, se for, por exemplo, já para o serviço de fazer design, de capa, de diagramação, e você não tiver definido não, mas agora eu quero mudar o tamanho para um outro formato, você vai ter retrabalho, você vai ter outros custos
né, daquele que você já tinha porque foi feito de um jeito e depois você pede de um outro formato. Isso não pode, né? Porque dá custos extras e retrabalho. E rapidinho, vou falar também um pouquinho sobre papel, né? Porque eu acho que é importante você entender pelo menos algumas coisas sobre papel. Aqui no Café do Escritor, a gente geralmente usa o papel mais amarelado, tá? Ele era chamado de Pollen Soft, agora ele mudou para um outro nome, já te dou o nome aqui, mas mudou para um outro nome, então a gente depende muito da oferta de papel que tem no momento. As gráficas, elas recebem papéis, enfim, importados, né? Então, isso é toda uma cadeia bem complexa. Então, às vezes, não tem um certo papel disponível, mas esse papel amarelado é o que a gente mais utiliza. Por quê? Porque fica bonito, ele tem um descanso para o olho e tudo mais, então ele pode ser usado tanto para livro de leitura, de romance, por exemplo, quanto para livros de negócio, né? Ele não tem nenhuma restrição. A gente também tem o papel branco, que é o offset. O offset também é utilizado para livros em geral. Geralmente se utiliza para livros mais, talvez, comerciais, didáticos, ilustrados. Então, se você tem imagens coloridas, por exemplo, fica melhor no papel branco, porque as cores aparecem mais. Também se você quer incluir, por exemplo, muitas fotos, então aí é melhor talvez, se o teu livro, por exemplo, tem muita foto e você quer justamente que essas fotos tenham uma qualidade muito boa, então pode-se optar por um papel couché. Ele pode ser brilhoso, pode ser fosco, porque vai justamente dar uma qualidade de foto muito melhor. Mas se forem somente ilustrações internas, não tem nenhum problema. Olha aqui, ó, não tem nenhum problema você utilizar, ó, exceção preto e branco, né? Fica super bonito também. O papel amarelado, né? Vai depender do efeito que você quer atingir com o seu leitor. Aqui também um exemplo de papel couché, né? Esse é fosco, ele não é brilhoso, e olha como as imagens ficam muito boas. Então essas decisões precisam ser tomadas antes, né, para que você não incorra em, como eu falei antes, em erros e depois tenha custos extras e tenha que refazer o teu material. Então assim, gente, como eu falei, aqui no Café do Escritor a gente te dá toda essa assistência, a gente dá uma consultoria para você quando você contrata os nossos serviços de publicação e a gente vai te orientar em todos os processos, inclusive nesse do formato. Que formato você acha que ficaria bom o teu livro? E aí a gente vai entrar com a nossa expertise para dizer, olha, talvez em vez desse formato, seja melhor aquele, e assim por diante. E uma coisa que eu ia falar e acabei esquecendo, muita gente coloca, quando escreve o livro, tá fazendo em A4, né? Seja no Word, em algum lugar, e aí tem que lembrar, um detalhe importante, que esse formato A4, quando muda para um formato menor, seja 14 por 21 ou 16 por 23, ele vai dar mais páginas, tá? Então, uma dica importantíssima, a quantidade de páginas que você tem no A4 não vai ser a mesma que você vai ter no livro, provavelmente você vai ter muito mais. Então, gente, livros muito grandes, o custo fica muito alto. Eu sei, tem gente que gosta de escrever bastante, o seu romance é grande e tudo mais. Mas, gente, se você for fazer de forma independente, fica um livro muito caro, não só para você produzir, mas para o teu leitor também. Então, o que eu posso dizer? Prefira e, se possível, faça livros menores, né? Isso vai não só agilizar o teu processo de publicação como autor, mas também as pessoas vão poder comprar um livro agora, o ano que vem compra mais um e assim por diante. Então, muitas vezes a pessoa chega com um projeto muito grande e a gente então vê se dá para quebrar esse projeto em mais de um exemplar, porque senão um livro de 500 páginas, gente, é muito caro, né? Fica muito caro para todo mundo. Então, é isso. Espero que você tenha gostado, que você possa usar essas informações nos seus projetos e acompanhe o nosso canal aqui. A gente tem sempre novidades, veja aqui embaixo do vídeo também os grupos que você pode participar gratuitamente. Se você tem um projeto de publicação, também tem o link aqui embaixo, entre em contato. E se quiser os meus livros, né, que vão te ajudar muito, muito na
publicação e na escrita, também tem o link aqui embaixo e eu ficaria muito grato se você pudesse ler e me dar um retorno sobre eles. Também um retorno sobre o vídeo, eu agradeço. Um grande abraço e até a próxima.